Fala pessoal, voltamos aqui com o curso de Assistente de Rotinas Administrativas. Nessa aula de hoje nós vamos dar uma visão geral, porém com uma visão muito mais empresarial, muito mais empreendedora sobre os conceitos que trabalhamos nas aulas anteriores. O meu nome é William Nascimento. Meu nome é Alessandro Teles. Estamos aqui juntos para falar com vocês sobre alguns conceitos, trazendo, claro, o especialista Alessandro, que vai trazer uma visão muito mais empresarial para a gente. Vamos lá, Alessandro? Vamos lá, William. A gente começou falando um pouco sobre o conceito de empresa. Eu queria que você desse uma visão assim para a gente, por que é importante esse conceito, o que é uma empresa de fato e por que é importante nós entendermos esse conceito. Bom, William, empresa ela é uma unidade de produção. Ela precisa ser, é necessário que exista formalidades, né? Nós precisamos legalizar a empresa através dos seus atos constitutivos, através dos órgãos, né, do governo, para que possamos aumentar a economia no país. Sim. Contratar, né, funcionários, gerar riquezas, trazer investimentos para o proprietário, para o dono do negócio. Afinal de contas, quando o proprietário ele resolve colocar uma empresa, ele pensa em um retorno financeiro. Sim. Claro que isso na grande maioria dos casos, porque tem empresas, tem negócios voltados para a área social. Entendi. Em relação a esse, já pegando esse conceito, né, da importância que a empresa tem no macro, né? Porque atinge o macro, atinge o micro, e quem está ali nesse micro é justamente o profissional que está nos assistindo. Então, cabe a ele saber essa importância, absorver esse conceito. Já partindo, né, em direção à questão do entendimento, para você que está atuando como assistente administrativo, tem a questão da classificação das empresas. Não é isso? Por exemplo, nós falamos sobre empresas que são divididas baseadas em titularidade. Temos exemplo aqui, por exemplo, empresa mista, empresa pública, empresa privada. Hoje, como é que fica essa dinâmica da empresa do governo, da empresa que é privada? Você tem empresas privadas. Como é que funciona essa dinâmica hoje? Bom, William, nós sabemos que para você, colaborador, prestar serviço na área pública, na grande maioria dos casos é através de concurso público. Perfeito. Então, os nossos alunos, os nossos clientes, a grande maioria são na área privada. A área privada você não precisa prestar concurso público, mas precisa se qualificar. Sim, perfeito. Em relação à questão da atividade que exerce, você como contador, né, dentre algumas outras profissões, tem uma diferença, né, da contabilidade para uma empresa indústria, para atacadista, para comércio. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você falar um pouco sobre a diferença na contabilidade de algumas empresas, que dão diferença, mas isso também afeta o administrativo, não é isso? Perfeito. Nós temos aí, né, essas modalidades, no caso atividades, a empresa ela pode ser na área industrial, atacadista, que é aquela empresa que produz. Perfeito. Né, as indústrias geralmente elas partem de uma matéria-prima e transformam essa matéria-prima em um produto acabado. Perfeito. Aí vem um atacadista, não é isso? Exatamente. O atacadista seria, digamos assim, a segunda fase da cadeia. Sim. Que compra o produto da indústria e revende para os mercados. E depois a gente tem aí os varejistas. Exatamente. Seriam esses varejistas que são, né, nós conhecemos vários varejistas, supermercados que vendem diretamente para o consumidor final. Justamente. Vocês lembram que nós falamos que, como assistente de rotinas administrativas, vocês vão precisar entender um pouco mais dos outros setores? Aí eu queria te fazer uma pergunta, Alessandro. Em relação à questão da constituição da empresa, individual, societária, anônima, limitada, na área de contabilidade, tem uma diferença para essas empresas ou é tudo igual? Não, William, não são todas iguais. Existem diferenças e diferenças importantes, né, e muitas pessoas se atrapalham com relação a essas diferenças. Inclusive, eu já vi até professores, né, professores universitários tendo uma certa dificuldade. A gente não tem essa dificuldade porque a gente convive e atua na área no dia a dia, no nosso dia a dia, mas enfim,
eu vou resumir essas formas de constituição de empresas para vocês terem uma ideia devido à importância desse tema. A empresa ela pode ser constituída de forma individual. Afinal de contas, você não é obrigado a ter um sócio. Sim, com certeza. Tá? Você pode constituí-la individualmente. Existem algumas formas de empresas individuais. Vou dar alguns exemplos. O próprio microempreendedor individual. Sim, o famoso MEI. Exatamente, o famoso MEI. O MEI é aquela empresa, o objetivo do governo com a constituição, com a opção de constituir essa nova modalidade, foi trazer para a formalidade aqueles negócios que estavam informais. Então, assim, são empresas aquelas pessoas que trabalhavam na informalidade, vendedores autônomos, feirantes, né, vendedores de porta em porta. Então, trazer essas pessoas que nunca contribuíram com o INSS para a formalidade, para que elas tivessem a possibilidade de contribuir com a Previdência, ter os seus direitos previdenciários assegurados, né, e ter a possibilidade também de um crescimento maior. Afinal de contas, a partir do momento em que você se formaliza, você constitui um negócio, a possibilidade de crescimento é muito maior do que aquela pessoa que está na informalidade, que não tem, por exemplo, uma nota fiscal, que não tem um acesso a um crédito de uma forma mais facilitada. Sendo que o MEI ele tem algumas limitações. A primeira dela é com relação ao faturamento. São empresas que faturam no máximo até 81 mil ano, que dá uma média de R$ 6.750 mês. Por mês. Outra limitação é a possibilidade de contratar apenas um funcionário. Mas digamos que a minha empresa é individual, não é MEI, qual é a outra possibilidade? Eu ser um empresário individual, Sim. que é a antiga firma individual. Você já deve ter percebido, ao pegar um CNPJ, um requerimento de empresário, que é o documento de formalização de constituição, o nome da pessoa, né? Sim. O nome da empresa, o nome da pessoa lá do lado, ou as iniciais do nome da pessoa, com mais alguma outra características. Então essas empresas, elas não têm limitação de faturamento, elas não têm limitação de quantidade de funcionários. E a forma de tributação dela também, você pode ser simples nacional, lucro presumido, lucro real, que, né, em um momento posterior nós vamos também falar sobre esse assunto. Mais detalhadamente, né? Exatamente, mais detalhado. Nós temos também, no caso da sociedade, sim, que são aquelas empresas quando eu preciso de um sócio, ou seja, uma sociedade, o nome já diz, né? Há uma necessidade de, no mínimo, 2 sócios, 2 participantes. E a sociedade limitada, que é a mais comum, o nome já diz, limitada. Por que limitada? Porque a responsabilidade desse sócio é de acordo com o capital social, o capital da empresa. Ao capital individual. Não se estende ao patrimônio individual pessoal do sócio, que é diferente da empresa individual. Sim. Um dos grandes diferenciais entre as sociedades e as empresas individuais é que a empresa individual, o sócio responde pelo seu patrimônio, pelo seu capital, né, pelos seus bens pessoais. Não há essa separação entre o patrimônio da empresa com o patrimônio do proprietário. E já na sociedade isso não ocorre. Na sociedade limitada. Né? Por quê? Porque o sócio responde de acordo com o capital da sua empresa. E isso tudo, para você que é assistente de rotinas administrativas, é muito importante, porque observe quanta diferença tem entre um tipo de empresa que está se constituindo de uma forma ou de outra, porque tudo isso, Alessandro, vão gerar documentações. São documentos direto e indiretamente ligados que o assistente de rotina administrativa tem que entender, saber o que está pegando, como está trabalhando, para poder fazer até o trâmite, o fluxo. Então vamos supor, se o assistente é contratado no início da empresa e ele não entende essa separação, ele pode de repente misturar documentos, perfeito, não é isso? Perfeito. Então você como assistente precisa pegar essa visão, esse conceito aqui
que isso é muito importante. E assim, William, só para uma outra situação importante, o assistente, o auxiliar, ele não trabalhar de uma forma mecânica, ele entender o que está fazendo, entender por que aquela empresa, a razão social, o nome empresarial, né? No final tem limitada, quais são as consequências daquela palavra limitada, quais as consequências de uma sociedade, quais as consequências da empresa individual perante o sócio. Sim. E muitas vezes até orientar o dono da empresa, o proprietário, informando que ele tem outras possibilidades e que ele poderia alterar. Justamente, perfeito. E para nós finalizarmos, a gente falou também um pouco sobre recursos necessários para as empresas. A gente falou ali sobre os recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos mercadológicos e administrativos. Então, assim, no ponto de vista empresarial, é importante ter bem dividido esses recursos, saber alocar esses recursos, traz uma diferença ou não? É um processo simples? Bom, William, não é um processo simples e é importante estabelecer esses recursos e saber as fontes, as origens desses recursos. Vamos dar o exemplo com relação à questão financeira. Muitas empresas deixam de existir justamente por falta de um planejamento, por falta de uma organização, por falta de controles, né? E por falta também dos fatores na área de recursos humanos, de capacitação dos seus colaboradores. Pega essa visão, capacitação. Muito importante. Hoje a gente escuta muito falar que não existe mais trabalho, que não existe emprego. E, na verdade, o que é muito difícil hoje acontecer é encontrar mão de obra qualificada. Trabalho, pode ter certeza que tem, né? Nós estamos aí no mercado há mais de 20 anos e diariamente a gente escuta reclamações de empresários né, com relação à questão da mão de obra, que não tem mão de obra qualificada, que as pessoas querem ganhar bem e não querem se qualificar. Sim, importante. Tá? Então, assim, a gente tem que perceber que o empregado e o empregador, um depende do outro, né? Todos estão no mesmo barco, tem que navegar na mesma direção. E não um indo em uma direção e o outro em outra, né? Porque a gente vê muito isso. Justamente. Né? Então, assim, hoje, essa questão da qualificação, da especialização da mão de obra, eu vejo como um dos maiores problemas para o empresário. Então, observe, você que está com a gente desde a primeira aula, a gente trouxe uma visão um pouco diferenciada e ampliada, uma visão mais empreendedora, para você perceber que todos os conceitos que nós estamos trabalhando aqui, eles se encaixam. Percebam que nós abordamos alguns tópicos, mas de forma diferenciada para que você tenha uma visão macro, justamente para não cair nessa situação de não estar capacitado para quando a oportunidade acontecer. A gente espera que você continue com a gente, estaremos aqui na próxima aula, curta, compartilhe, vá no nosso site, vá no site do Instituto, são mais de 60 cursos disponíveis para que você possa fazer, fique à vontade para se capacitar e vamos estar juntos na próxima aula, não é isso? Com certeza, estaremos juntos na próxima aula.